Fala pessoal, tudo bem? Shizuma Shibata, Dentística X, da Dentística da Unevando, Balneário Camboriú, para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para se manter informados sobre dentística e odontologia. Hoje nós vamos falar sobre o isolamento do campo operatório, um procedimento muito importante dentro da odontologia que influencia na taxa de sobrevivência ou no sucesso dos seus tratamentos. Então, pensando de forma clara, o que é o isolamento do campo operatório? É um procedimento que vai isolar uma determinada estrutura, no caso os dentes, da gengiva, dos lábios, da língua do paciente, fazendo com que se tenha uma maior visualização, proteja também essas estruturas nos procedimentos restauradores ou de cimentação ou ainda de desgastes dentais. E esse isolamento do campo operatório ele se divide em duas formas: o isolamento absoluto, onde você afasta totalmente esses tecidos citados, dos dentes, e o isolamento relativo, onde você ainda tem um certo contato da gengiva, do lábio, da língua do paciente em relação aos dentes. Vamos entender melhor a diferença de cada um deles, as vantagens e desvantagens ao longo dessa aula de hoje. O isolamento absoluto ele sempre é mais vantajoso. Por quê? Porque pelo fato de você conseguir afastar totalmente, você tem maior segurança. Além disso, ele te dá um maior tempo de trabalho. O paciente cansa menos, além disso você tem um campo de visão melhor, um acesso melhor, tem todas essas vantagens dentro do isolamento absoluto. Dentro da dentística, é principalmente importante nas adesões, nos procedimentos adesivos odontológicos. Um campo limpo e seco permite com que você consiga aplicar melhor o seu sistema adesivo. Mesmo na dentina, você consegue com mais tranquilidade remover o excesso de umidade, aplicando primer, fazendo a volatilização desse solvente, dessa umidade em excesso e depois aplicar o adesivo. Então são inúmeras vantagens quando você faz o procedimento sob isolamento absoluto. Falando em história, esse isolamento absoluto ele existe desde 1864. Então existe há 156 anos já, desde a época das restaurações de amálgama. Existe há muito tempo dentro da odontologia. Pensando dessa forma, você precisa entender a importância que ela teve dentro da odontologia historicamente. Então não tem por que você não utilizar hoje, sabendo que nosso conhecimento dentro da odontologia da importância do isolamento absoluto é muito maior do que em 1864. Quando falamos de isolamento absoluto, precisamos saber por que devemos isolar os elementos dentais nessas situações, por causa das vantagens que ela apresenta para ti. Uma grande vantagem do isolamento absoluto é a proteção, tanto do paciente quanto do cirurgião dentista. O isolamento absoluto ele evita que o paciente tenha o risco de deglutir algum material ou ainda aspirar, nas piores das hipóteses. Então, o isolamento absoluto ele protege o paciente disso. Além disso, ele vai permitir um campo limpo e seco para o cirurgião dentista. Ele vai evitar o contato da saliva do paciente, do sangue do paciente no teu campo operatório. Então, o controle de umidade no isolamento absoluto ele é muito melhor. Um acesso adequado, pelo fato de afastar os tecidos, a visualização também é muito melhor com o isolamento absoluto, vai facilitar o teu procedimento restaurador ou o procedimento endodôntico ou ainda de cimentação. O isolamento absoluto ele facilita os seus procedimentos. Também, consequentemente, vai te proporcionar um sucesso clínico maior. Então, são inúmeras as vantagens do isolamento absoluto. Quando é que vocês vão isolar os dentes dos pacientes? Então, vocês vão utilizar o isolamento absoluto para fazer a remoção do tecido cariado, para fazer os preparos dentais. Além disso, para remover as restaurações, seja de resina composta ou de amálgama, principalmente no de amálgama, porque vocês sabem que o amálgama ele possui componentes tóxicos e é sempre bom evitar que o paciente degluta esses materiais tóxicos. Então, no isolamento absoluto, você consegue ter um maior controle desses restos dos amálgamas. Além disso, para os procedimentos adesivos é também muito importante, pela facilidade que você vai ter para aplicar os sistemas adesivos. Além disso, os momentos de tratamento dental, no momento de passar o ácido fosfórico, de lavar, de remover esse ácido, de enxaguar o dente, você vai ter um campo mais limpo, um campo livre de contaminantes.
permitindo que você tenha, então, uma melhor adesão aos substratos dentais. Esse é um ponto crucial, principalmente falando de dentística, falando de odontologia adesiva. Isolamento absoluto, ele te proporciona uma capacidade de realizar os procedimentos adesivos com muito mais segurança. E também permite uma retração gengival. Então, quando você quer retrair a gengiva, quer afastar mais a gengiva, você pode fazer o isolamento absoluto. Como é que vocês vão realizar esse isolamento? Primeiro, vocês precisam ter os materiais corretos. Os materiais corretos, nesse caso, é o lençol de borracha. Esse lençol de borracha vocês vão encontrar em diversas espessuras. Além disso, vocês precisam entender que eles devem ser impermeáveis. Eles são compostos de látex ou silicone, dependendo então se o paciente tem alergia ou não. Além disso, ele possui diversas cores. Normalmente, essas cores são bem contrastantes em relação ao dente. Isso é bastante importante para você saber a diferença, diferenciar bem. Em relação à espessura, você vai encontrar os lençóis finos, que possuem em torno de 0,15 milímetros de espessura. Elas são indicados para dentes com contatos proximais muito justos ou dentes apinhados. Não precisa se verificar isso antes de selecionar o lençol. Já o médio, ele tem 0,2 milímetros. É indicado para restauração direta, para endodontia e contatos proximais justos. E os mais grossos, que são em torno de 0,25 milímetros de espessura, eles são indicados para a retração automática dos tecidos, ainda também para dentes com diastemas e para preparos dentais. Os lençóis grossos, eles têm a vantagem no preparo dental, porque quando às vezes a ponta diamantada encosta nesse lençol, ele vai desgastar sem perfurar, porque ele é mais grosso. Então, nos preparos dentais é indicado utilizar esses lençóis mais grossos. E para cimentação também ele é muito interessante. O outro instrumental é o arco de Young. Para a dentística deve ser esse arco de Young, de metal de preferência. Existem os plásticos, eles não são bons, então vocês vão utilizar o de metal. Ele permite esterilização e também permite uma amplitude de campo, ele ocupa menos espaço. E pelo fato dele ter uma abertura, ele permite maior elasticidade do lençol. Ele não limita a elasticidade do lençol como o arco de Otsby, que é indicado para endodontia. Em seguida, vocês vão utilizar também o perfurador de Ainsworth. Esse perfurador ele possui diversas perfurações, 5 no caso, cada perfuração indicado para um grupo dental. Por exemplo, o primeiro, que é o mais estreito, ele é indicado para os incisivos inferiores. O segundo, a segunda perfuração, é indicado para os incisivos superiores. O terceiro, terceira perfuração, é indicado para caninos e pré-molares. E a quarta perfuração, ela é indicada para os molares. E a quinta, para o dente que vai receber o grampo. Então, são essas diferenças que existem entre essas perfurações. Novamente, o primeiro, ele é indicado para os incisivos inferiores. O segundo, para os incisivos superiores. O terceiro, para os caninos e pré-molares. O quarto, para os molares. E o quinto, para o dente que vai receber o grampo. É importante você fazer a perfuração correspondente ao grupo dental. Isso faz com que o diâmetro da perfuração seja compatível com o diâmetro do dente, evitando o rasgamento do mesmo. E temos também os grampos de retração ou grampos de retenção. Esses grampos são importantes para manter o lençol, o isolamento absoluto, estabilizado. Então, existem diversos desenhos, diversos formatos de grampos, seguindo o que? O desenho do dente. Então, dependendo do formato do dente ou do dente que vocês estão usando, o grupo dental que vocês estão usando, vocês vão ter um grampo específico para essas situações. Todo grampo ele é composto por uma alça que vai unir as duas garras, que são essas garras que acabam estabilizando esses grampos, e tem também os dois orifícios que vão permitir a abertura desses grampos. Ao lado dos orifícios existem os grampos com asa e sem asa. Os grampos com asa, eles possuem duas aletas ao lado desses orifícios, e os grampos sem asa, eles são lisos. A diferença básica é que nos grampos com asa você vai levar o lençol preso ao grampo. Já
nos grampos sem asa, você primeiro leva o grampo e depois passa o lençol por cima do grampo e o dente. No grampo com asa, você leva todo o conjunto, já o lençol preso no grampo, e leva junto para posicionar no dente. Essa é a diferença básica entre os dois. Então, os grampos que nós vamos ter para utilizar dentro da dentística, os que nós indicamos para a utilização da dentística, são principalmente o W8A e o 26, que são os sem asas. Existem os grampos de 200 a 205 com asas, porém, para que vocês não precisem utilizar ou comprar tantos números de grampos, nós indicamos o W8A e o 26 principalmente. São os mais versáteis. O 26 para dentes com retentividade e o W8A para dentes mais expulsivos ou quando você quer fazer uma retração gengival maior. Já nos pré-molares, vocês vão utilizar os grampos entre 206 a 209 com asas. E para os dentes anteriores, nós temos os grampos 210 e 211, além disso o 212 para a retração gengival. Então, o grampo 212 se dividem ainda em 212 normal, com duas alças nas laterais, e ainda o 212L e o 212R, que são modificados para serem utilizados tanto do lado esquerdo ou do lado direito. Então, eles possuem uma alça somente em um dos lados. Feito a seleção, como é que vocês vão proceder esse isolamento? Vocês vão usar a pinça porta-grampos Palmer para fazer essa movimentação e abertura desse grampo. Esses grampos eles vão ser presos ou eles vão ficar estabilizados por essas pinças para serem movimentados, serem posicionados no dente. Essas pinças ainda possuem diversos desenhos. Uma é serrilhada, outra é lisa ou ainda com degrau. Eu prefiro remover essas ranhuras, porque dependendo do dente do paciente, ele acaba prendendo, dando maior dificuldade para remover, então eu deixo elas lisas, eu desgasto elas para deixar elas lisas. E a pegada ou como você vai manipular vai depender da posição ou do dente que você está trabalhando. Então você posiciona essa pinça nos orifícios e faz a abertura dos grampos. Desse jeito. Os grampos do tipo 212, ele não tem orifício. Então, você precisa estabilizar nessa área aqui, mais lateral às garras. Então, ela tem um pouquinho mais de instabilidade, então é um pouquinho mais difícil e acaba escapando às vezes. Então, tomem cuidado com isso. Então, aqui, para demonstrar para vocês, nesse vídeo, como vocês vão utilizar esses grampos. Essas pinças ainda possuem uma trava para facilitar essa movimentação ou estabilização na abertura dos grampos. Então, uma vez selecionado o grampo, você vai posicionar nos orifícios e abrir, então, a pinça para aumentar a abertura desses grampos e utilizar a trava para fazer a movimentação delas. No grampo 212, você vai posicionar, então, essas regiões ao lado das garras. Para fazer o isolamento no dente posterior, como é que vocês vão realizar esse procedimento? Optem sempre por isolar uma amplitude maior. Então, nossa orientação para a disciplina dentística qual é? Se você vai restaurar, por exemplo, o dente 46, você vai sempre isolar um dente distal a ele primeiro, o grampo vai ficar no dente distal ao dente que você vai fazer o procedimento, até o canino contralateral. Se, por exemplo, é o dente 46, vai começar a fazer o isolamento, o grampo vai no dente 47, o dente vai no grampo 47, e a outra extremidade vai até o dente 33. Então essa é a orientação que nós damos, sempre utilizar o grampo ao dente distal daquele dente que você vai realizar o procedimento. Se for o dente 35, por exemplo, você vai usar o grampo no dente 36 até o dente canino contralateral, que é o 43. Mais ou menos assim.
Primeiro, confiram então os contatos interproximais desses dentes, verificando se não tem nenhuma interferência. Se houver alguma interferência, precisa ser removido. Se os contatos são muito justos, que não permitem a passagem do fio dental, tem que abrir um pouco esses contatos para permitir passar esse lençol de borracha. Em seguida, vocês vão posicionar esse lençol de borracha, primeiro numa bancada, e sobre o lençol vocês vão posicionar o arco de Young de vocês. Então, o correto é sempre utilizar o arco de Young sobre o lençol de borracha. Então, o que vai ficar em contato com o lábio do paciente vai ser o lençol. E o arco de Young vai ficar sobre o lençol. Outro detalhe importante é lembrar que esse arco ele possui uma inclinação na base dela para que essa inclinação encaixe melhor na face do paciente. Em seguida, vocês vão estabilizar esse lençol nas garras do arco, sem esticá-los demais. Então, você tem que tomar cuidado de não esticar demais o lençol, tá? Então, se você esticar demais, você não vai ter amplitude para elasticidade desse lençol. Feito isso, vocês posicionam esse lençol sobre os dentes que você precisa isolar, faz a marcação com caneta permanente na oclusal dos molares e pré-molares, na ponta de caninos e no bordo incisal, no centro do bordo incisal dos incisivos, sempre desta forma. Para quê? Para que você saiba onde perfurar nesse lençol e o espaço que você tem que fazer essa perfuração. Se você fizer aleatoriamente, a chance de deixar um espaço maior ou menor entre as perfurações é muito grande. Isso faz com que o teu isolamento absoluto ele não seja tão efetivo. Então, faça essas marcações com essas canetas permanentes. Em seguida, faça a perfuração desse lençol com o perfurador de Ainsworth, com orifício já referente ao grupo dental específico. Tomem cuidado para tirar os excessos dessas rebarbas, desses lençóis. Com o tempo ele vai acumulando ali nos orifícios do perfurador. Outro detalhe é que essas perfurações elas sejam limpas, não deixem rebarbas, que isso faz com que rasgue se deixar rebarba. Uma vez feito a perfuração, você vai fazer o cuidado de amarrar o grampo. Então pegue um fio dental, amarre um fio dental no grampo de isolamento. Isso faz com que, se caso esse grampo escape do dente, você não tenha perigo do paciente engolir ou que você consiga pescar esse grampo. Posicionando o grampo e verificando a estabilização no dente em questão, você vai passar então esse lençol de borracha sobre o grampo. Primeiro, passe um lubrificante nesse lençol. Então, antes vocês vão passar um gel hidrossolúvel nesse lençol para permitir passar com mais facilidade. Pode também utilizar o creme de barbear, também bem pouquinho, para facilitar a passagem desse lençol de borracha sobre os dentes e também sobre o grampo. Então, primeiro sobre o grampo, na outra extremidade, no canino, vocês vão pegar um pedaço desse lençol de borracha, passar sobre o canino e estabilizar com esse pedacinho de lençol de borracha na distal do canino contralateral. Dessa forma. Em seguida, uma vez estabilizado no molar e no canino, você vai passar o lençol sobre os demais dentes. Tomem cuidado que muitas vezes esse lençol ele não consegue passar totalmente entre os pontos de contato. Você precisa passar o fio dental para ultrapassar esse ponto de contato. Só tomem cuidado para não passar esse fio dental no meio do lençol, senão rasga o lençol e você perde esse lençol. Então façam com bastante cuidado, trazendo ali da crista marginal até o ponto de contato, deslizando esse lençol de borracha nos contatos interproximais. Então esse é o movimento correto, não passar o fio dental entre o lençol de borracha, entre os dentes, não rasga. Uma vez que você consiga passar todo o lençol, vai fazer a invaginação desse lençol de borracha com o fio dental em volta do dente e com auxílio de uma espátula de resina. Façam a invaginação, tomem cuidado para que não haja espaços entre o lençol e o dente.
dessa forma aqui, tendo então um bom isolamento. Tendo um isolamento limpo, um isolamento que não permita a passagem da saliva da boca até o teu campo operatório. E após a finalização do teu procedimento, você vai fazer a remoção desse isolamento. Primeiro remova o grampo, em seguida estique esse lençol e faça o recorte com uma tesoura dos orifícios do lençol de borracha por vestibular. Isso faz com que você consiga remover ele com mais facilidade. Aqui é para demonstrar para vocês como vocês devem levar o grampo com asa. O grampo com asa, você prende primeiro o lençol nas asas do grampo e leva todo o conjunto até a boca do paciente, estabilizando então o grampo e o lençol ao mesmo tempo no dente do paciente. Depois que o grampo está estabilizado, com um instrumental rombo, com uma espátula rombo, você remove o lençol das asas do grampo, fazendo com que o lençol fique em volta do dente, não em volta do grampo. E nos dentes anteriores, o isolamento dos dentes anteriores, vocês podem estar realizando eles conforme a amplitude que você quer trabalhar. Por exemplo, se vocês estiverem trabalhando entre os centrais, você vai fazer o isolamento de canino a canino. Já se você estiver envolvendo canino a canino, precisa fazer o isolamento de pré a pré. Se for de canino a canino, você pode estar realizando esse isolamento sem a necessidade de um grampo de estabilização. Pode estar fazendo uma marria ou ainda um stop com o próprio lençol de borracha. A sequência é a mesma. Primeiro, confere os contatos interproximais, caso haja alguma interferência, fazer a remoção dessa interferência. Posicionar o lençol no arco, depois levar esse conjunto lençol-arco até a boca do paciente, marcar com uma caneta permanente a posição da ponta de canino e centro do bordo incisal, fazer as perfurações com os perfuradores específicos ao grupo dental, passar um lubrificante nesse lençol e passar pelos dentes. E levar então esse conjunto de lençol mais o arco e passar esse lençol através dos dentes, posicionando-os. Em seguida, faz o stop nos caninos. Primeiro faz o stop nos caninos ou a marria nos caninos para estabilização desse lençol. Então você laça esse canino com fio dental, amarra ele, faz a invaginação e depois remove os excessos do fio dental. Pode estar fazendo essa estabilização também com um pedaço do próprio lençol de isolamento, o lençol de borracha. Da mesma forma como foi feito nos dentes posteriores. Em seguida faz a invaginação dos demais elementos dentais com fio dental e com auxílio de uma espátula. Faça com bastante cuidado para não machucar o periodonto do paciente. Então, um isolamento bem realizado evita com que você tenha contaminação no teu campo operatório. Aumenta também a visualização. Só tomem cuidado, quando forem fazer procedimentos restauradores, realizar a seleção de cor do elemento dental anteriormente ao isolamento absoluto. Tá? A remoção das amarrias ou do stop, depois estica o lençol para vestibular e faz o recorte dos orifícios, facilitando a remoção do isolamento. Em algumas situações, você precisará utilizar um grampo de retração juntamente com o isolamento absoluto. Esse grampo retrator pode ser o 212 ou o B4, são alguns grampos existentes para essa finalidade. O mais versátil ou mais fácil de encontrar é o 212. É o 212 normal ou 212L ou R. Então, esse grampo 212 vai permitir com que você consiga afastar melhor os tecidos num caso de isolamento absoluto e quando você quer trabalhar próximo da margem gengival. Isso para restaurações, para preparos e até para cimentação. Então, uma vez que você utiliza um isolamento absoluto, muitas vezes esse lençol fica por cima da tua margem e você precisa utilizar um grampo de retração. Então, o 212 ele serve muito bem para essa finalidade.
Um outro cuidado que é necessário tomar quando se utiliza esses grampos é a estabilização lateral deles. Então, quando vocês estiverem utilizando um grampo de retração, estabilizem esse grampo com um material ao lado nas alças. Antigamente se utilizava a Godiva, hoje vocês podem utilizar essas barreiras gengivais, o top-down, fotoativável. Você posiciona no dente e na alça e fotoativa, estabilizando esse grampo. Uma outra vantagem desses grampos é a possibilidade de modificar a inclinação das garras. Você pode alterar a inclinação das garras desses grampos, ou ainda cortar uma das alças, transformando um grampo 212 normal num grampo 212R ou 212L. Então isso é possível nesses grampos 212. A remoção ou recorte vocês podem fazer com um disco de carborundum e a inclinação dessas garras você irá utilizar um alicate ponta fina. Primeiro faz a modificação da têmpera desse grampo. Primeiro um maçarico, você aquece os grampos com maçarico até deixá-los rubros. Em seguida você utiliza o alicate para fazer a modificação da inclinação dessas garras. Espera o resfriamento desse metal para depois utilizar então na boca do paciente. Então isso também faz com que você force menos ou adeque esse grampo à situação clínica que você está trabalhando. Só tomem cuidado para não deixar muito tempo esse grampo de retração, para não traumatizar mecanicamente esse periodonto. Em pacientes que apresentam biotipo periodontal fino, tem que tomar mais cuidado ainda, para que não cause um trauma e uma recessão causada por esse grampo de retração. E quais são os cuidados que você precisa tomar para que você tenha sucesso no isolamento absoluto? Então, erros na perfuração é o principal problema que faz com que você tenha uma menor efetividade no isolamento absoluto. Isso faz com que tenha uma contaminação ou que permita a passagem de saliva da cavidade bucal ao campo operatório, ou ainda faz com que você tenha um rasgamento do lençol. Então, façam corretamente a perfuração, utilizando então os perfuradores correspondentes ao grupo dental correto, fazer uma perfuração lisa, sem rebarbas, fazer uma boa estabilidade do grampo, conferir primeiro se o grampo está bem estabilizado e se o desenho do grampo ele é correto para aquele elemento dental. E também a falta de invaginação desse lençol também é um outro erro bastante comum que permite a contaminação do teu campo operatório. Então tenham esses cuidados que você com certeza terá maior sucesso nos procedimentos. E as limitações do isolamento absoluto? Preste atenção que não existem desvantagens, porém limitações. E quais são essas limitações? Paciente que tem asma ou dificuldades respiratórias, pacientes respiradores bucais, eles vão ter uma certa limitação em utilizar o isolamento absoluto. Você pode estar utilizando o isolamento absoluto, fazendo algumas modificações, permitindo de alguma forma a passagem de ar pela boca também, mesmo com isolamento absoluto. Pacientes que têm a dentição com erupção completa, faz com que esse dente tenha menos retentividade, sejam mais expulsivos, dificulta um pouquinho mais. Pacientes que apresentam alergia ao látex, você tem uma dificuldade porque vai precisar utilizar um lençol à base de silicone. E ainda pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos. Isso não evita que vocês utilizem, mas dificulta bastante, não que vocês não consigam realizá-los. Em algumas situações clínicas, você pode utilizar o isolamento relativo. E quais são essas situações? Quando você não consegue utilizar o isolamento absoluto. Então, o isolamento absoluto sempre é a primeira escolha. Quando você não consegue utilizar o isolamento absoluto, vai utilizar o isolamento relativo. Ou ainda, quando você irá realizar procedimentos mais simples e rápidos. Nessas situações, você pode optar pelo isolamento relativo. Por exemplo, selamento de cicatrículas e fissuras, para clareamento dental, ainda para restaurações em regiões que você consiga fazer um controle adequado de umidade, classe 5, classe 4. Para essas situações onde você percebe que a dificuldade é menor, pode estar optando por um isolamento relativo. Ainda quando vocês precisam avaliar a relação dento-gengival, o isolamento relativo permite essa visualização também.
E como é que vocês vão realizar isso? Vocês vão precisar utilizar um afastador labial, seja esse afastador horizontal, vertical ou em 360 graus, independente, utilize um afastador labial. Além disso, gaze ou rodete de algodão, existem ainda também os absorventes, tem papéis absorventes ou ainda absorventes próprios para glândulas salivares e sugadores com alto poder de sucção. Isso é muito importante, respeitar isso. E na região gengival, na margem gengival, utilizar também os fios de retração. Esses fios de retração vocês vão encontrar em diversas numerações ou diversos calibres, que vão desde o 3 zeros até o número 3. Então, dependendo do biotipo do paciente, dependendo do suco, da profundidade do suco gengival, isso faz com que vocês escolham um fio retrator mais calibroso ou menos calibroso. Então, posicionem esse fio retrator na margem gengival dos sucos gengivais com bastante cuidado, com muito cuidado, e principalmente fazer a remoção desses fios após o procedimento que vocês estão realizando. Não esqueçam, isso causa uma dor muito grande para o paciente, causa também doença periodontal. Então tomem cuidado e removam esses fios retratores após o procedimento. Aqui então está um exemplo de um isolamento relativo. Percebam então que você tem os lábios, possui os lábios afastados, os rodetes de algodão protegendo então a salivação excessiva, o sugador posicionado no fundo de suco e os fios retratores ali nos sucos gengivais. Qual a diferença entre o isolamento absoluto e o relativo? O isolamento absoluto ele te dá maior segurança. Isso é muito importante falar. E como eu já falei para vocês, o isolamento absoluto ele é a primeira escolha. A segunda escolha sempre será o relativo. Existem trabalhos na literatura mostrando que o isolamento absoluto ele é muito mais efetivo. Ele influencia diretamente também no sucesso do tratamento de vocês. Existem também pesquisas mostrando que é muito pouco utilizado, embora todas essas vantagens existam, o isolamento absoluto é pouco utilizado. Então, normalmente os dentistas relatam que tem pouco treinamento ou que perdem tempo. Então, são os relatos normalmente utilizados para não utilizar o isolamento absoluto. Porém, em contrapartida, quando se fala em isolamento absoluto, então, as pesquisas mostram que tratamentos restauradores e tratamentos endodônticos realizados com isolamento absoluto ou sob isolamento absoluto, eles têm maior taxa de sucesso. Maior taxa de sucesso, taxa de sobrevivência. Isso faz com que menos restaurações sejam substituídas. Menor taxa de falha faz também com que o paciente tenha menos trocas de restaurações. Então, sempre é uma vantagem trabalhar com isolamento absoluto comparado com isolamento relativo. A primeira escolha sempre será ela em relação ao isolamento relativo. Tem outros dados também que dizem que a falta de treinamento na graduação faz com que você também faça menos depois de formado. Então, treinem, façam com maior frequência o isolamento absoluto. A taxa de sucesso, a frequência que vocês vão ter de sucesso nos seus tratamentos vai ser muito melhor com o isolamento absoluto. Em resumo, o isolamento absoluto ele faz com que você tenha maior sucesso. Então, quando você utiliza o isolamento absoluto para a realização de tratamento endodôntico, para a realização de restaurações, cimentações, você tem um controle maior da umidade. Você evita o contato com sangue, com saliva ou micro-organismos. Isso faz com que você tenha maior taxa de sucesso. Então, faça um isolamento absoluto. É um procedimento super importante dentro da odontologia. Faz com que vocês tenham maior tempo de trabalho, maior controle de umidade, o conforto do paciente. Inúmeras são as vantagens. Embora no início aparentemente pareça levar mais tempo, vocês vão perceber que conforme vocês vão trabalhando com mais assiduidade, com maior habilidade manual, vocês vão perceber que o isolamento absoluto vai se tornar muito mais fácil e rápido. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Acompanhe nossos outros vídeos também. Um grande abraço e até mais.